Lição 13. Quem, numa ou em outra oportunidade, já não imaginou qual será o objetivo da vida sobre a Terra? É realmente necessário ter tanto sofrimento, tanta dificuldade? Na verdade, como é claro, torna-se necessário que haja sofrimento, dificuldades e guerras. Nós depositamos confiança demasiada nas coisas desta terra, inclinamo-nos a pensar que não exista coisa tão importante quanto a vida sobre a mesma. Na verdade, sobre a Terra, somos apenas atores em um palco, mudando de roupagem a fim de nos adequarmos ao papel que temos a desempenhar, e ao final de cada acto, nos retiramos por algum tempo regressando para o acto seguinte, talvez em indumentária diferente. As guerras são necessárias. Sem elas o mundo logo estaria superpovoado. As guerras são necessárias para que haja oportunidades de autossacrifício e para que o homem se erga acima dos limites da carne, prestando serviço aos demais. Encaramos a vida como é vivida neste mundo, julgando-a a única coisa importante. Na verdade, é o que menos importa. Quando nos encontramos no espírito, somos indestrutíveis. Somos imunes às vicissitudes e doenças. Assim, o espírito que tem de adquirir experiência, motiva um corpo de carne e ossos, o que não passa de um amontoado de protoplasma animado, para que as lições possam ser aprendidas. Sobre a Terra, o corpo é um fantoche, abanando-se e contorcendo-se de acordo com as ordens do Eu Maior que, por intermédio do cordão de prata, dá as ordens, recebe as mensagens. Examinemos as coisas de um modo bastante diferente, por momentos. Uma pessoa que vem à Terra, talvez pela primeira vez, é uma criatura indecisa, parecida com uma criança pequena e não consegue fazer qualquer plano por si própria. Assim, é preciso que os planos sejam feitos para ela por outras pessoas. Nós não nos preocupamos com aqueles que não tenham atingido a evolução, pois se você está estudando este curso, isso demonstra que atingiu uma etapa de evolução na qual consegue planejar mais ou menos o que tem de aprender. Examinemos o cenário antes de se chegar à Terra. Uma pessoa, uma entidade morreu e regressou para mais perto do seu eu maior, aos planos astrais, regressou de uma vida sobre a Terra. A entidade terá visto todos os erros, todas as faltas e defeitos dessa vida, e terá decidido, talvez sozinha, talvez em companhia de outras, que certas lições não foram aprendidas e que terão de ser empreendidas novamente. Assim é que os planos são feitos, de acordo com os quais a entidade descerá mais uma vez encarnando num corpo. Primeiro é realizada uma procura lá em cima, atrás de uma família que possa ter as condições necessárias e um tipo de ambiente necessário às lições e missões a serem realizadas. Isto é, se uma pessoa tem que se acostumar-se a lidar com dinheiro, nascerá de pais ricos, ou se uma pessoa tem de levantar-se da sarjeta, nascerá em circunstâncias realmente muito pobres. Poderá até mesmo ter de nascer aleijado ou cego, dependendo do que esteja para ser aprendido, mas tudo é previamente escolhido e aceite, portanto não reclame, pois as provações e felicidades foram todas previamente escolhidas por si e estão escondidas pelo véu que esconde as memórias anteriores. Um ser humano na Terra é como uma criança numa sala de aula. Pensemos nisso em termos de salas de aula. A criança encontra-se numa sala assim, em companhia de muitas outras. Por algum motivo, essa criança não se sai tão bem, não aprende as lições, de modo que ao final do ano obtém resultados muito fracos nos exames. Os professores resolvem que, com base na sua atitude geral e notas obtidas durante o ano, e o fracasso geral no próprio exame, ela não está à altura, não se encontra pronta para uma promoção passando a um grau superior. Assim a criança sai da escola durante as férias. Morte, ao encerramento do ano letivo, está no astral a preparar-se para uma nova vida e vinda, com o conhecimento de que, quando a escola recomeçar, terá de voltar para a mesma classe de antes, para passar por tudo que não superou. 52. Com a retomada das atividades escolares, porque a criança não foi promovida, nós volta a aprender as mesmas lições, para ter outra oportunidade. Mas todas aquelas que estudaram de modo mais assíduo, prosseguem e chegam a uma turma mais adiantada, e talvez sejam tratadas com mais consideração pelos professores porque essas crianças são as que se esforçaram, e que aprenderam as lições e fizeram progresso. A que ficou para trás sente-se envergonhada com os membros novos da turma, tende a adoptar ares de superioridade por algum tempo, demonstrando que, embora não haja passado
Para a turma mais adiantada, isso foi porque não o quis fazer. Se, ao final desse ano de estudo, final da vida, o menino não demonstrar qualquer sinal de progresso, pode acontecer que os professores realizem uma reunião, e na mesma chegam à conclusão que o menino é de mentalidade inferior, recomendando então que seja transferido para um tipo diferente de escola, outro plano, outro lugar no universo. Se as crianças na escola se estiverem saindo-se bem e progredindo de modo satisfatório nos estudos, chegará o momento em que terão de decidir o que vão ser, na vida de adultos. Pretenderão ser médicos, advogados, carpinteiros ou motoristas. Qualquer que seja a escolha, terão de passar pelos estudos necessários. Um candidato a médico terá de estudar coisas diferentes das que um motorista tem de aprender, e em consulta com os professores, os estudos necessários são providenciados. O mesmo acontece no mundo espiritual, antes que um ser humano nasça diversos meses. Antes que isso ocorra, na verdade, em alguma parte do mundo espiritual realiza-se uma reunião. Aquele que vai entrar num corpo humano é examinado, com assessores, os modos pelos quais certas lições possam ser aprendidas, de maneira bastante aproximada àquela como um estudante na Terra examinará a maneira como estudar para obter sua capacitação desejada. Os assessores espirituais poderão dizer que o estudante a ponto de entrar na escola do mundo, da vida e se tornará o filho ou a filha de um certo casal, ou mesmo de um casal solteiro. Haverá um debate para saber se o que deve ser aprendido e que dificuldades terão de ser atravessadas, pois é um facto triste o de que a dificuldade ensina a pessoa mais depressa e, de modo mais permanente do que a bondade. Deve-se também notar que o facto de uma pessoa se achar atualmente em uma condição social mais baixa, não significa que ela seja inferior no mundo espiritual. Muitas vezes a pessoa estará em atividades braçais em certa vida, a fim de que possa aprender certas lições específicas, mas na vida futura, ela será uma entidade bastante elevada. É lamentável que sobre a Terra uma pessoa seja julgada pela quantidade de dinheiro que possua, ou que os seus pais tenham sido, e isto naturalmente constitui um absurdo trágico. Equivale a julgarmos um aluno, ou o progresso que este faz, pela quantia em dinheiro que o pai possua, ao invés de avaliar o garoto pelo progresso que o mesmo de facto realiza. Estamos repetindo que ninguém, até agora, conseguiu levar um só vintém além da barreira da morte. Mas todo o conhecimento é levado, todas as experiências adquiridas ficam armazenadas e são levadas para a vida do além. Assim, aqueles em cuja opinião o facto de possuírem $1 milhão ou mais vai levá-los a um lugar na primeira fila do céu, e estão a caminho de uma decepção triste e desagradável. O dinheiro, a posição, a raça e a cor não têm qualquer importância. A coisa única que importa é o grau de espiritualidade alcançado pela pessoa. E regressemos ao nosso espírito que está a ponto de entrar noutra encarnação. Quando os pais adequados forem encontrados é quando, no momento apropriado, o espírito entrará no corpo, em formação da criança por nascer, e com essa entrada no corpo haverá o apagamento instantâneo das memórias conscientes da vida anterior a essa entrada. Chama-se a isso o véu. Seria naturalmente terrível se a criancinha possuísse recordação de quando era, talvez, muito intimamente relacionada à sua mãe ou pai. Seria trágico e doloroso, se a criança conseguisse lembrar-se de que, na vida anterior, tinha sido um grande rei, e era agora a mais pobre das criaturas pobres. Por esse motivo, juntamente com muitos outros, é um acto de misericórdia que a pessoa média não consiga lembrar-se de sua vida passada, mas quando passa novamente por esta vida e regressa ao mundo espiritual, tudo é recordado. 53. Muitas pessoas se prendem do modo mais rígido ao antigo preceito: honra teu pai e tua mãe. Embora isso seja realmente um sentimento dos mais louváveis, devemos esclarecer que um grande número de pessoas sobre a Terra jamais voltará a ver pai ou mãe quando entrarem no mundo espiritual. Nos dias antigos, era muito necessário que os sacerdotes fizessem todo o possível para conquistar a colaboração dos pais, a fim de que os jovens de ambos os sexos não abandonassem as tribos, porque a riqueza das mesmas, naqueles dias, estava assentada nos jovens. Quanto mais numerosa fosse a tribo, tanto maior era a facilidade para subjugar as tribos menores. Assim é que os sacerdotes exortavam as crianças a obedecerem aos pais, e estes, de modo particular, obedeciam aos sacerdotes. Vamos declarar, de modo bem claro,
que realmente concordamos em que os pais devam ser honrados desde que o mereçam. Desejamos declarar, igualmente, que se um pai for prepotente, ou sem bondade, ou tirânico, nesse caso esse pai rejeitou e desdenhou todos os direitos a ser honrado. Não há necessidade alguma de obter obediência servil, aquela que algumas crianças dedicam aos pais. Algumas crianças já são criaturas adultas e casadas, e talvez tenham vivido meio século por conta própria, mas ainda assim tremem de medo ou apreensão quando o nome de um pai é mencionado. Com frequência, isso leva a uma neurose, e ao invés de acarretar o amor, talvez traga o medo e um ódio mal disfarçado. Ainda assim, essas crianças com meio século ou mais de idade, talvez, sentem-se culpadas, porque foram criadas na crença de honrar pai e mãe. Para os que assim se vejam aflitos, gostaríamos de voltar a dizer, e de modo bastante claro, enfático, que se não se sente feliz com os pais, você jamais voltará a vê-los no mundo espiritual. Neste, existe a lei da harmonia, sendo inteiramente impossível que você conheça alguém com quem seja incompatível. Desse modo, se estiver casado e o seu matrimônio houver sido efetuado na base de conveniência, casamento que você teme desfazer com medo do que os vizinhos venham a dizer, jamais voltará a ver seu cônjuge no mundo espiritual, a menos que ele ou ela se modifique de maneira tão radical, ou você se modifique, que se tornem ambos compatíveis. Temos de repetir mais uma vez, de modo que não haja possibilidade de incompreensão. Se você e seus pais forem incompatíveis, e não se derem, se não forem felizes juntos, se não se adaptarem uns aos outros, nesse caso não se encontrarão em qualquer outro plano de existência. O mesmo se aplica aos parentes, ou marido e mulher. Eles devem, e do modo mais definido, ser compatíveis e estar em harmonia completa, antes que possam encontrar-se outra vez. É esse um dos motivos pelos quais se torna necessário aos espíritos possuir um corpo físico, para aprender lições, porque somente no corpo físico duas entidades antagônicas podem ser levadas a um contato, de modo que procurem aparar as arestas e chegar à compreensão mútua. Mais adiante, em outra lição, examinaremos os problemas de Deus ou deuses e das diferentes formas de crença religiosa. Os seres humanos pensam, erroneamente, que são a mais alta forma de existência. Isso é de todo incorreto, sendo também ideia fomentada pelas religiões organizadas. O pensamento religioso nos ensina que o homem é feito à imagem de Deus. Assim sendo, se o homem é feito à imagem de Deus, não pode haver coisa mais elevada que o homem. Na verdade, em outros mundos existem formas altíssimas de vida. Deus não é um cavalheiro idoso e benevolente, que nos fita bondosamente pelas páginas de algum livro. Deus é uma coisa muito verdadeira, um espírito vivo, que nos guia a todos, mas não necessariamente do mundo que nos ensinaram. Nesta lição, finalmente, pense em sua própria relação com os seus pais, ou com seu cônjuge, ou com os parentes. Você é feliz com eles? Realmente feliz? Ou está vivendo à parte? Você aceitaria viver com qualquer uma dessas pessoas de modo permanente, por todo o resto da existência? Lembre-se de que quando esteve na escola havia um bom número de pessoas na mesma turma, e havia professores. Você tinha de respeitar os professores, mas eles não se acham permanentemente associados à sua vida, eles foram meio temporários, gente nomeada. 54. Para supervisionar sua educação. Também os seus pais são criaturas a quem você escolheu, com permissão deles, no mundo espiritual, para patrocinarem e supervisarem o seu desenvolvimento. Se as pessoas amam sinceramente os pais, e não porque algum ensinamento religioso lhes diz que devam fazer isso, nesse caso terão por certo a maior de todas as alegrias, ao saberem que se encontrarão com os mesmos no outro lado. As condições, nesse outro lado, serão feitas por você aqui na Terra.